Devocional do dia 27 de outubro de 2023. Tema: o Espírito e a Palavra. Texto: Lucas, capítulo 24, verso 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. O Espírito Santo é quem revela a nós as verdades sobre as Escrituras. E não apenas isso, ele também mostra a verdade sobre nós e sobre tudo que envolve nossa vida por meio da palavra. Cristãos, sem o poder do Espírito Santo, não entendem e não acreditam na Bíblia como ela é. Por isso, muitos não compreendem quando as profecias e promessas deste livro se cumprem diante deles. O Espírito quer nos dar uma conexão constante com a palavra e a nossa realidade. Infelizmente, por falta de conhecimento profundo da Bíblia, a igreja evangélica tem crescido no Brasil muitas vezes para os lados, mas não para cima e em profundidade. Temos visto igrejas se tornando superficiais, imaturas e mundanas. Têm números, mas não têm vida de Deus. São grandes, mas não causam impacto e não transformam a sociedade. Crescem, mas não amadurecem. Este não é o desejo de Deus para a sua vida e para a igreja. Precisamos crer e viver conforme está escrito. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, verso 38. Ame e pratique a palavra de Deus. A relação entre o Espírito Santo e a compreensão das Escrituras é singular e não deve ser vista como algo sem valor ou algo que não possa mudar a nossa vida diária. O texto base dessa devocional, ele retrata muito bem isso. Em todo o contexto da Bíblia, nós vemos o Espírito Santo como aquele que revela, o revelador. E o que nos desafia, na verdade, é irmos além da Bíblia, no sentido de que devemos vê-lo como o revelador em nossa própria jornada de fé. Devemos vê-lo como revelador em nossa própria vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 14, ele fala sobre como o Espírito de Deus nos dá entendimento para compreender as coisas profundas de Deus. Olha, não é apenas uma questão de ler um livro e entender o seu aspecto cultural, literário, mas é um processo de Deus, um processo divino de revelação da sua vontade, dos valores que ali estão por meio da iluminação. Assim, então, o Espírito Santo atua como um professor interno, explicando, elucidando tudo aquilo que aos nossos olhos é tão complexo com relação às Escrituras, com relação à Bíblia. E, embora entendamos que não haja mais a inspiração escriturísticas em termos bíblicos, o cânon já está fechado, nós também entendemos que a Bíblia é um livro diferenciado. E para entender esse livro diferenciado, nós precisamos de algo diferente, porque as coisas espirituais são discernidas de maneira também espiritual. Por outro lado, nós entendemos que sem um compromisso sério com a palavra de Deus, ainda que o crente seja cheio do Espírito, ele pode em alguma ocasião se desviar, ir para algum engano, para algum erro, como acontece com muita frequência. A Bíblia, ela serve como um fundamento sólido, como um teste para qualquer revelação ou qualquer insight espiritual que você receba. Em Atos capítulo 17, verso 11, vai relatar que os bereanos, eles eram elogiados. Por quê? Porque examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram realmente daquela forma, da forma que os apóstolos estavam ensinando. O Espírito e a Palavra, eles trabalham juntos para nos fornecer uma compreensão completa, equilibrada da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor e daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua, seja em termos particulares ou em termos de contexto de corpo. O texto também aborda a realidade preocupante, o texto da devocional, que igrejas crescem em número, mas não crescem em maturidade espiritual. A falta de ensino sólido das Escrituras pode levar uma igreja a estar cheia de pessoas,
mas vazia de profundidade teológica e de impacto transformador. Veja que as duas coisas precisam trabalhar juntas. Precisa haver uma profundidade teológica, mas também um impacto transformador. Foi isso que observou o John Parker, que argumenta que o conhecimento de Deus deve ir além do conhecimento intelectual, deve envolver uma transformação de vida, como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu vejo nas redes sociais embates teológicos intermináveis, pessoas se esforçando muito para transmitir uma visão de que elas têm realmente um conhecimento teológico muito além do seu oponente. Mas pouca preocupação com o testemunho de vida, condizente com as pessoas que devem andar com Jesus e que valorizam a justiça, que amam a misericórdia e que andem humildemente diante de Deus. É preciso focar mais nisso. É por isso que acontece que aquilo que a Bíblia descreve, que o conhecimento leva as pessoas a se tornarem soberbas, mas que o amor leva à edificação. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Entendemos então que o maior desafio, o desafio do nosso tempo, o desafio de hoje, não é apenas conhecer profundamente a Bíblia em questões teológicas. Você vai ver que há inúmeros recursos para isso. Há milhares de vídeos no YouTube, há podcasts, há comentários teológicos, traduções da Bíblia. Você vai ter todo o material que você precisa. Mas o maior desafio é viver o que a Escritura diz, a maneira como Jesus viveu. E para viver isso, muito além do conhecimento teológico, é preciso a morte do eu, a morte do egoísmo, a morte da minha própria vontade. É preciso que eu diminua e que o Senhor cresça. E isso não vem pelo conhecimento isolado das Escrituras, ou vem pelo conhecimento relacional com os autores das Escrituras. Em João capítulo 7, verso 38, diz que Jesus promete que aqueles que creem nele, dessas pessoas vão fluir rios de água viva. Este é o resultado natural de uma vida centrada em Jesus, orientadas pelo Espírito Santo e fundamentadas na palavra de Deus e na maneira como Jesus interpretou e viveu as ordens de Deus. Tudo isso é um chamado a uma espiritualidade que vai além do conhecimento teórico, mas uma prática de vida, de dia a dia, onde vamos vencer as nossas adversidades, dificuldades, pecados, pensamentos, e levá-los todos cativos à obediência de Cristo. O Espírito e a palavra, os dois são indispensáveis para uma vida cristã plena, autêntica e em constante desenvolvimento. Por isso, ame e pratique a palavra de Deus, mas também busque ser cheio do Espírito Santo, busque a iluminação do Espírito Santo. Os dois juntos, palavra e Espírito, são a chave para uma vida cristã completa e um testemunho eficaz. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.